O Internacional conseguiu mais uma grande vitória nesse Campeonato Brasileiro, a 14ª partida de invencibilidade dos comandados do técnico Roger Machado. O Inter entrou no G4, mais uma atuação de gala de Bernabei, que sim, mais uma vez tem aí um pedido do torcedor para que seja adquirido pela direção do Internacional. Roger Machado, depois da partida, falou que o Inter ainda está na briga, ainda sonha com algo mais e que sim, está secando seus adversários na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar bastante sobre isso. Bernabei fez um pedido para a imprensa e falou aqui na zona mista do estádio Beira-Rio. Bruno Gomes, que está fora do próximo jogo, os dois laterais do Inter, inclusive, fora da próxima partida, também falou aqui no Beira-Rio. A gente traz todos os bastidores do vestiário do Inter, depois dessa grande vitória 2-0 contra o Fluminense aqui no Beira-Rio. Antes, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em kto.com, que é onde a diversão acontece. Lembrando, o site é para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, tá certo? Gente, vamos lá, uma vitória importantíssima, mais uma do Internacional nessa sequência, 14 jogos já de invencibilidade. Dentro desse período a gente também está falando aí de 19 jogos do técnico Roger Machado, 11 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota como treinador do Internacional. Então um retrospecto muito importante, principalmente agora nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro, dentro dessa série aí de 14 jogos de invencibilidade. O jogo contra o Fluminense, assim como foi contra o Criciúma, tá? Não foi um dos grandes jogos do Inter do Roger, não foi um dos grandes jogos do Inter na temporada, mas mostra um Inter que está traçado a fazer algo e consegue realizar esse algo. O Inter que, quando entende que não está fazendo um grande jogo, vai lá em uma bola, pum, mata o seu adversário. Segue pressionando alto, defende bem, mesmo com um zagueiro que hoje é inconfiável, que é o Rogel. O Inter se defendeu muito bem e hoje foi um bom jogo do Rogel, tá? Talvez o melhor jogo do Rogel com a camiseta do Internacional até o momento, tá? Até porque não tiveram muitos, enfim. Mas é, sim, uma vitória, principalmente, que é muito importante, muito comemorada no bastidor do Internacional. O Inter volta para o G4 do Campeonato Brasileiro, até porque o Flamengo não vai jogar essa rodada agora, porque tem final de Copa do Brasil no final de semana, o jogo de volta contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O Inter volta para o G4, quarto colocado, 59 pontos, está um pontinho à frente do Flamengo, que é o quinto, então, está um pontinho atrás do Fortaleza, que vai ser adversário do Inter na última rodada do Campeonato Brasileiro, e também está ali no cangote, tá? O Inter está aí a 3 pontos do Palmeiras, que está jogando nesse momento contra o Grêmio, empatando em 0-0, e também está aí pelo menos a 8 pontos do líder Botafogo, tendo um confronto direto ainda contra a equipe rubro-negra carioca. Bom, depois da partida, o técnico Roger Machado destacou bastante na sua entrevista coletiva e ele admitiu, tá, que o Inter teve algumas dificuldades nessa partida contra o Fluminense, mas que são dificuldades naturais a partir do momento que o Inter enfrentou um adversário que está brigando na parte de baixo da tabela, que volta para uma briga possivelmente agora contra o Z4, contra a zona de rebaixamento, e ele mais uma vez citou, os adversários estão conhecendo o Internacional, os adversários estão estudando o Inter, então eles vão apresentar mais dificuldades e isso acaba sendo também bem natural na visão do técnico Roger Machado. O Roger também falou, e aí quando ele falou sobre essa questão, ele disse, ó, cada adversário te impõe mais dificuldade. Os adversários têm visto como temos atuado. Sabendo que compactamos bem, por exemplo, fazem mais bolas longas como fez o Fluminense nessa noite aqui no Beira-Rio. Então, assim, a gente sabe que os adversários vão estudar o Inter e essas dificuldades vão aparecer nessas partidas também aqui dentro ou fora do estádio Beira-Rio. O Roger falou sobre tabela, e aí, na medida que a gente cita a importância do Inter voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro, que é impossível não dar uma secadinha nos seus adversários, tá? Que o Inter vai seguir secando, vai seguir olhando para Palmeiras, vai seguir olhando para Botafogo. Ele foi questionado como que era justamente a reação dele nesse momento, quando tinha um adversário jogando, quando ele entrava no vestiário depois de uma vitória do Inter e via que o adversário tinha perdido, como foi o Palmeiras, por exemplo, na segunda-feira passada contra o Corinthians lá em São Paulo. E ele disse que tem que dar uma comemoradinha, tem que dar uma secadinha, ele entra no vestiário depois de um jogo, já pega o celular para olhar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e que ele disse, ele sabe que é difícil,
mas o Inter já escalou a montanha mais difícil, que era criar uma sequência de invencibilidade, que era se colocar na briga dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, e que isso sim mantém a chama acesa dessa briga do Internacional. Ele disse que enquanto a luz estiver acesa e a porta não estiver fechada, tem alguma chance ainda, e o Roger se demonstrou bem confiante nesse sentido. Ele voltou a falar do tema do lateral esquerdo Bernabei, que hoje deu 2 assistências, jogou muito hoje, mais uma vez, aqui no estádio Beira-Rio. E ele citou, mais uma vez, que muito se questiona por que o Bernabei não era escalado com o Kudê. Só que ele disse e deixou claro, talvez de uma vez por todas, tá? Que nunca foi a capacidade do Bernabei, e sim o modelo de jogo. O Kudê a gente estava acostumado a ver uma saída de 3, com o René sendo esse terceiro zagueiro, saindo com bola jogando. E o Roger disse que a característica do René se adequava mais a esse estilo que o Kudê pedia. E a característica do Bernabei não se adequa tanto ao que o Kudê pedia nesse sentido. Então, isso foi deixado claro, tá? Pelo técnico Roger Machado. E aí ele até explicou, provavelmente o Bernabei foi contratado para ser uma alternativa diferente em relação ao René. Quando ele não quisesse o Kudê jogar com a saída de 3, jogaria com o Bernabei. Quando quisesse a saída de 3, jogaria com o René. E ele explicou que para o modelo dele, Roger Machado, ele gosta de ter um lateral com frequência de lado de campo. E que nesse sentido a gente sabe que o Bernabei é mais agudo em relação ao René. Ele até brincou que o Bernabei vive um momento iluminado e que toda véspera de jogo ele tem que pedir para o Bernabei no rachão parar de correr, senão ele tem que tirar ele do rachão e não participar do treino, porque senão o cara vai se matar de tanto que ele corre nos treinamentos, tá? Do lado direito, ele falou sobre o Aguirre, que vai poder finalmente fazer a sua estreia. Um jogador de um investimento importante que o Inter fez junto ao Lanús lá da Argentina para contratar e não estava conseguindo jogar, porque, vamos lá, o Bruno Gomes estava dando conta do recado na lateral direita. Ele deu até uma comemorada aí que o Aguirre vai poder finalmente estrear e contou até um bastidor. Ele primeiro disse que acredita que os laterais não vão ter dificuldade, tá? O Bernabei e o Bruno Gomes levaram o terceiro amarelo. O Inter vai ter agora toda a data FIFA, volta a campo no dia 21 contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, em São Januário, mas que ele acredita que os dois jogadores não vão ter tanta dificuldade, porque como ele costuma trabalhar no CT Parque Gigante com o G1, G2, G3, como ele chama, que é um grupo 1, grupo 2, grupo 3 de jogadores, e todos eles fazem as mesmas atividades, tem jogadores das mesmas posições e características, ele acredita que o René na esquerda e o Aguirre na direita não vão sofrer tanto, porque eles vêm trabalhando isso, assim como o Bernabei e assim como o Bruno Gomes, que são os titulares das duas funções. Mas ele falou também, justamente sobre esse assunto, que ele ainda não teve tempo de pensar o que ele vai esperar, porque ele não esperava que ele ia perder o Bernabei e o Bruno Gomes levariam o terceiro cartão amarelo numa tacada só. Mas ele elogiou bastante, até citou que o Aguirre já era um lateral que ele conhecia, que sabe da qualidade, e que quando ele estava para vir para o Internacional, ele conversou com o Bernabei e perguntou. E o Bernabei disse, a gente ataca ofensivamente, nós dois somos muito bons, mas defensivamente ele é melhor do que eu. O Bernabei foi sincerão nesse sentido, tá? Gente, vamos lá. O Bernabei falou aqui na zona mista do estádio Beira-Rio, tá? Ele falou bastante sobre a partida, disse que foi um grande jogo da equipe, que a equipe aproveitou as chegadas à linha de fundo e que foi trabalhado bastante isso, essa chegada dele na linha de fundo e o cruzamento para a área e aparecer alguém ali para marcar os gols. Sempre se busca os gols, como disse o Bernabei, pressão alta com um time encaixado, segundo o lateral esquerdo do Inter. Ele falou que a equipe vem fazendo um muito bom trabalho, que por isso o grupo vem se mantendo dessa forma, no G4, brigando ali em cima, e que essa sequência também é do Roger, é do grupo de jogadores, mas também de um trabalho que vem dando certo do Roger Machado. Sobre o Aguirre, que foi seu companheiro de Lanús, agora o Bernabei do lado esquerdo, o Aguirre do lado direito. Agora o Bernabei está suspenso e o Bruno Gomes também, o Aguirre vai jogar desse lado direito. O Bernabei disse que é um grande lateral, que tem muita qualidade, que é um jogador que vai demonstrar bastante com certeza e que vai saber aproveitar essa oportunidade. E ele disse que é ruim para ele, tá? Ficar fora do jogo contra o Vasco no dia 21 depois da data FIFA, tá suspenso, o René vai ser titular, mas ele disse que gosta de estar sempre em todas as partidas, mas que vai de alguma forma de fora do campo tentar ajudar a equipe. E até um bastidor interessante, tá? Porque o Bernabei basicamente falou aqui na zona mista do Beira-Rio com uma condição, tá? Que era não falar sobre o que aconteceu no Celtic. Ele não queria mais falar sobre esse assunto e esse foi um pedido, tá, confirmado aqui, não tem nenhum problema a gente trazer aqui, foi um pedido do jogador para não falar sobre esse tema, que foi pauta da coletiva do Roger, que foi pauta de outras entrevistas do Bernabei aqui também na zona mista do Beira-Rio, mas não é um assunto que ele tem interesse de falar nesse momento e a gente sabe o engajamento que tem o Bernabei para essa sua permanência no Inter
para 2025. Por último, o Bruno Gomes falou também por aqui, disse que sobre esse momento do Internacional e o jogo de hoje principalmente, sabia que era um jogo muito difícil de se enfrentar, que o time do Fluminense estava se defendendo muito bem na partida, mas que a equipe não se desesperou porque sabia que iria sair o gol a qualquer momento. E ele disse que só o trabalho traz isso, então ele elogiou muito o trabalho do Roger e da equipe nessa partida de hoje, disse que a equipe não podia dar mole porque tinha que ficar ligado do jogo todo contra uma equipe como o Fluminense. Elogiou o trabalho do Roger, que o Roger vem conseguindo implementar as ideias, e ele disse que esse período de data FIFA é bom para isso, porque é um projeto e um trabalho que começou no meio do ano, então quanto mais tempo tiver para trabalhar, melhor. E aí ele disse que o Roger vem conseguindo implementar as ideias geralmente quando tem a semana cheia para trabalhar. Agora tem 2 semanas cheias para trabalhar e o Bruno Gomes comemorou isso e disse que vai estar torcendo pelo Bryan Aguirre aí, que vai ser então o jogador a provavelmente estrear e começar o jogo contra o Vasco no dia 21, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima.